perdendo do Inter no Beira-Rio. Ele vinha de uma derrota para o Vitória. O Vitória foi o campeão estadual. Isso causa uma turbulência. Talvez pelo fato de hoje ser empresa, essa turbulência foi contornada. Em outros tempos, uma turbulência dessa, com muito mais investimento, você perdeu o título para o seu rival em 2 jogos nos quais o seu rival é superior, tanto no Barradão como na Fonte Nova, poderia causar um terremoto lá dentro. Não estou dizendo que tem um lado ruim também, de você não perceber a temperatura do torcedor. Mas o lado bom é que você pensa com mais frieza e o trabalho seguiu. Depende da empresa também. Depende da empresa. Mas, assim, tem o lado ruim de, às vezes, você não perceber a temperatura do torcedor. Claro. E o lado bom de você tomar decisões que não são com o fígado. Né? Você tem uma visão um pouco mais de longo prazo. Porque, assim, o Bahia está jogando bem o campeonato, cara. Até o jogo em que ele perdeu para o Inter, ele foi bem, cara. Sim, foi bem. Né? Até o jogo que ele perdeu na estreia. Não, e confiar em liderança também. Existe uma confiança muito grande no trabalho do Rogério. Quando o Rogério gritou que não tem no banco jogador de meio campo que possa sustentar jogo em segunda etapa, veio o Depena. Né? Se bem ou mal, existe uma resposta às demandas da liderança, assim. E o Rogério consegue. O Rogério tem os problemas dele, o Rogério tem às vezes dificuldade para ler jogo e às vezes faz modificações que a gente não entende. Mas o time do Bahia responde bem dentro de campo. Foi um belo jogo, o melhor jogo da rodada. Melhor jogo da rodada? Você concorda? O Ramon estava no Newton Santos. Eu estava nesse jogo. Assim, não foi um jogo, no meu ponto de vista, aquela coisa, que era maravilha, chances criadas e lances espetaculares. Mas foi um jogo para quem gosta de tática, de sutilezas de tática, de movimentos de uma hora você tá 5 passos à frente ou 5 passos para a esquerda e outro momento você inverte, assim. Foi uma coisa muito boa de se ver, né? Um jogo muito maduro do Bahia. Num campo que o Botafogo é fortíssimo, todos nós aqui sabemos disso. Em relação ao Rogério, que você falou da questão da leitura, eu critiquei na transmissão, eu e o Eric também criticamos na transmissão, a saída do Everton Ribeiro, para mim, foi muito precoce, né? E aí se questiona, estava ganhando, colocou o Rezende para poder segurar que defesa, mais o meio de campo. Defesa. Mas assim, você pode até segurar, mas o Everton Ribeiro, fisicamente e taticamente, estava compondo muito bem. Ele estava fechando as linhas ali, fazia um 4-1-4-1, às vezes um 4-5-1, né? O Bahia fazia para se defender, estava conseguindo neutralizar as jogadas do Botafogo. No início ali, o Botafogo começou melhor pelo lado direito, onde é muito forte. Depois, o Rogério chama o Tassiano e conversa com ele. Eu não escutei, obviamente eu não sei o teor da conversa, mas ele consegue acertar a marcação. Mas foi um jogo muito maduro. O Botafogo também jogou muito bem. O Botafogo não deixou o Cauli respirar. O Cauli ontem não jogou bem, não conseguiu aparecer durante o jogo. Mas, enfim, foi um jogo muito bom. Eu tô com o Lino. Para mim, foi o melhor jogo da rodada. Bahia abre o placar de pênalti. Vocês viram ali a revisão do VAR, anunciada para todo o estádio. E com 1-0 atrás, o Botafogo vai correr atrás do prejuízo, Jéssica. E vai muito bem. Foi uma derrota do Botafogo, mas vale dizer que foi um bom jogo do Botafogo. Acho que o Botafogo está com uma postura muito boa, agressivo, tentando atacar. Esse momento do jogo que o Botafogo estava melhor foi o momento em que o Bahia também segurou um pouco mais, que entra o Rezende, aí o Bahia fica mais recuado. Eu entendo essa escolha do Rogério Ceni. O Bahia é uma equipe que não consegue sustentar esse jogo de troca de passes de qualidade no meio-campo por muitos minutos. Começa a perder essa capacidade de fazer pressão, de recuperar a bola, de manter a bola no pé, dos passes serem uma troca de passes com velocidade. E aí, pensando nisso, o Rogério coloca o Rezende, dá uma segurada no Bahia. Aí depois entra o Ratão, entra também o Biel para fazer o contra-ataque. Ele coloca o Rezende junto com o Ademir. Por quê? Aí, no Ademir, eu acho que ele acertou. Porque entra o Cuiabano, esse que está finalizando agora. E justamente para tentar espaçar essa defesa do Bahia, que fez um bom jogo ontem. Muito seguro, né? O Botafogo teve, acho que 6 ou 7 impedimentos, assim, por mérito da linha do Bahia. De conseguir se posicionar muito bem. Que lançamento pro gol, hein? E aí ele conserta que visão, depois. Hein? Ele entra com o Depena justamente para tentar ter essa bola no meio de campo. E conectar esse passe ataque, de qualidade, essa associação, né? E esse gol, na minha opinião, nós falamos também, foi logo após o Barbosa entrar, né? O zagueiro que entrou no ataque. Tem uma mexida incomum, no meu ponto de vista, assim, tendo um atacante no banco, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas ele coloca jogadores, o Gregory vai dar um bote no Jean Lucas. Mas é um bote que ele está acostumado a fazer, é um movimento natural dele. Ele percebe que a bola pode entrar no Jean Lucas, ele dá 2 passos para frente para poder antecipar esse passe. E nisso o Ratão está com o Diego Hernandes,
que não é um lateral de ofício, né? Os pontas hoje, eles voltam para ajudar o lateral. A gente consegue rodar esse gol de novo para essa análise do Ramon, produção? Fala, Ramon. Então, e os pontas hoje, eles voltam para poder ajudar o lateral, mas a responsabilidade da última linha não é deles. No tanto que o Diego Hernandes para e o Ratão continua fazendo movimento, e aí o passe também do Depena é espetacular. Espetacular. Encontra o Ratão em condições de driblar o John e fazer o segundo gol. Olha só, cara. Olha o Gregor, ele dá 2 passos à frente, tá vendo? Tá. E o Diego Hernandes para na marcação. Mas são movimentos naturais. Mas o Ratão percebe muito bem esse movimento do Gregor. Muito bem. Muito bem. Ele se desloca porque percebe que o Gregor sai da linha. E acho que ali bagunçou um pouco a entrada do Gregor, bagunçou um pouco essa linha de defesa ali do Botafogo também. E nesse momento do jogo, o Botafogo estava mais propício o Botafogo fazer o 2-1 do que o Bahia. Então, bom, eu quero ver de novo esse passe, né? Porque, aliás, o Depena entra no jogo e joga muito bem, né? A entrada dele surte muito efeito. Vai ser, inclusive, seleção da rodada. Alguns jogadores saíram do banco e estão na seleção da rodada, o Depena é um deles, né? Decidiu o jogo com esse lançamento incrível para o Ratão. Mas eu queria agora destacar esse momento que o Ramon contou, que foi a entrada do Barbosa, um zagueiro, no ataque do Botafogo. Porque foi algo tão curioso que até na transmissão, os amigos, o Eric Faria, o Ramon, eles ficaram debatendo um tempo se isso seria definitivo, se não era só algo que estava acontecendo ocasionalmente. A gente vai mostrar como a transmissão ontem do Sport TV contou essa história para vocês. O zagueiro Barbosa no ataque do Botafogo. A gente está observando que o Alexander Barbosa entrou e está lá no ataque, ó, e pedindo bola. Ele que é de defesa, né? A rigor. O zagueiro. Mas está lá na frente, ó, como se fosse um centroavante. Repara só. Olha lá o Alexander, ó. Pode ser uma estratégia do Arthur Jorge. O Eric e o Ramon estão tentando decifrar essa novidade na equipe alvinegra. Olha o Barbosa onde está, ó. De volante. Agora, mas ele tá jogando no ataque mesmo. Claro. Ele foi pra frente, por causa do tamanho mesmo, como disse o Edson. Que loucura. Bom, essa é a substituição, Jader, que se der certo, amanhã ela vai estar em todos os programas esportivos, né? E se não der, foi uma tentativa do técnico de fazer algo diferente no momento que o jogo tá meio sem alternativa para os dois lados, né? Você acha que pode pintar aquela manchete assim, o revolucionário Arthur Jorge? Olha o lançamento pro Ratão, ficou o John, driblado, pintou a chance do gol do Bahia! Gol! O Eric acertou que estaria em todos os programas de debate. Pelo menos no nosso tá. O Botafogo tinha no banco o Gatito, o Raul, o Matheus Ponte, o Cuiabano, que entrou, lateral, o Barbosa, zagueiro, o Patrick de Paula, volante, o Gregory, volante, que entrou, o atacante que não entrou, que é o Jacob Montes, o Diego Hernandes, que entrou, o Oscar Romero, que entrou, e o Yarlen. Então, assim, ele tinha um atacante no banco, ele tinha o Jacob Montes no banco, e ele optou, mesmo tendo um atacante, por colocar um zagueiro para fazer a função de atacante. É, no mínimo, inusitado. É, no mínimo, algo bem diferente. Qual a sua análise para isso, Ramon? Não, assim, a gente, quando o Barbosa veio correndo, a gente olhou assim, tipo, mas vou botar um zagueiro num jogo e tá bem, tá próximo de fazer o gol, enfim. Eu já quero pegar por outro lado, Zé, porque, por exemplo, já aconteceu uma situação comigo, fui lateral e baixa estatura. Às vezes você tomando uma pressão de um adversário, o treinador colocava um zagueiro de lateral, eu no banco, colocava um zagueiro de lateral, para poder suportar as investidas do adversário. Ok, já é uma mudança bem menos radical, um zagueiro de lateral, né? Mas eu no banco já me sentia mal, eu ficava chateado, porque se tem um lateral de ofício e você está tirando um outro lateral que está jogando por deficiência técnica ou algo do tipo, quem tem que entrar, na minha opinião, é um lateral. Você tem um Jacob no banco ontem. E tinha o Yarley também, né? Exato, também. É um garoto de 18 anos. Você outro tem um atacante, o Jacob, que entrou contra o Juventude, fez um gol, está na expectativa de entrar, até porque o time precisa ganhar, e você coloca um zagueiro na posição, por mais que tenha treinado, cara, isso para mim gera um desconforto, sabe? Eu ficaria chateado se fosse o Jacob e o Yarley, justamente porque eu fiquei quando foi comigo. E é uma coisa que você falou, trocar um lateral, botar um zagueiro no lugar de um lateral para poder suportar uma bola aérea, é totalmente entendível, mas eu ficava chateado. É incomum, assim, eu não estou colocando a culpa da derrota no Arthur Jorge, não, longe disso.
Só estou criticando essa alteração. Cara, mas deu uma bagunçada pelo que no pode time, gerar no não deu, elenco. não. Deu uma bagunçada. As alterações dele ontem, especificamente, ninguém é obrigado a acertar todo dia. Ontem, especificamente, as alterações dele tiraram o domínio de jogo do Botafogo, cara. O time estava bem no jogo. Você não achou? Eu contrato o treinador é para isso, cara. Para perder o jogo? Não, para transgredir, para fazer coisa diferente. Eu vejo o show da Madonna para isso também, cara. Eu acho que tem hora que você tem que tá 8 minutos do final, velho. Você tá pressionando, tentando alguma coisa, o treinador tirou da cartola, ele tentou um cara mais alto na área, não deu certo, ele é burro? Não deu certo, não deu certo. Não tô falando isso. Não, eu sei que você não está falando, não tem ninguém falando isso aqui. Mas não deu certo, Pelo contrário, ele é eu acho que o burro? trabalho dele até aqui é muito bom. Pelo Só contrário. não sou obrigado a elogiar tudo que ele faz. Sim, mas eu contrato treinador para isso. Mas você achou uma boa ideia do Barbosa de atacante? Eu achei... Não é uma boa ideia. Não deu certo, fato. O time não produziu como ele esperava, fato. Agora, eu não critico a ideia, porque a ideia não era ruim. O time precisava, talvez, de estatura na área, o jogo pelo aéreo. lado Mas aparecia. o curioso é que ele nem ficou fixo na área. Exato, isso que eu achei Se ele curioso, tivesse entrado Jack. só para a bola aérea, como por Exato. exemplo o Léo Pereira no ano passado jogou pelo Flamengo, para fazer uma função de atacante com bola aérea, faria sentido. Ele entrou como um atacante que se movimentava por todo o campo de ataque. Fazendo aquele papel de voltar para ajudar na criação. E aí que bagunçou o Botafogo. Bagunçou muito o Porque Botafogo. a bola caía no pé dele. Exato. E ele tinha que armar o jogo. Ele não tem o menor cacuete para dar o passe, tanto que toda a bola caiu nele e era facilmente desarmado aí pelo Bahia. E mostra que o Jacob Moultz, para o treinador, não tem muita utilidade. Eles são muito conservadores. Sabe quem fazia isso? Sabe quem fazia isso e dava certo? Sérgio Ramos no Real Madrid. É? Nos minutinhos finais, ele ia lá para a área para ser um atacante, Sérgio Ramos no Real Madrid. Não, Mas aí se a ideia tá falando fosse Sérgio essa, Ramos. ele vai ser um cara de área, ele vai ficar ali na área para pegar cruzamento, eu veria alguma lógica. Mas ele, como a gente mostrou, Exato, inclusive nas imagens, ele Foi entrou para ser um curioso atacante de mobilidade. Não, mas a minha crítica em relação Não deu, a essa a ideia não foi bem mexida é executada. o seguinte, se é um jogo eliminatório, você precisa fazer um jogo de volta da Copa do Brasil, agora, contra o Vitória, né? E você precisa fazer um gol, 10 minutos finais que seja, ok, entendível. Mas se você pensar o macro, 38 rodadas, o empate com o Bahia, mesmo que seja em casa, não é um ponto ruim. Porque Bahia, no meu modo de ver, é uma equipe que vai brigar pelo G6 ali, né? G8, enfim, é uma equipe com muita qualidade. Então, você empatar um jogo desse em casa, mesmo que seja em casa, onde você é muito forte, no caso do Botafogo, não era ruim. Então, por isso, a minha crítica ficou um pouco mais pesada, pela gestão de grupo. Se eu fosse atacante, eu ficaria chateado por essa questão e por ter deixado de ganhar um ponto. O Eric até comentou que nos pontos corridos, um ponto, o técnico pode ter pensado que um ponto não faz tanta diferença, eu vou tentar o all-in para ir buscar os 3 pontos. E ficou sem nada. Gostei desse lado do Lino, assim, do transgressor. Como é que é a história da Madonna? Eu ligo a televisão e para isso eu não consegui ir para o show, porque aí não dá e eu não tenho força para tanto. Tá bom, Mas não sou fã também, não. tá bom. Mas gosto. Vamos ouvir o treinador, cara, explicando a história do Barbosa, atacante, ontem no Newton. A minha função é tomar decisões. Obviamente que aquilo que nós tomamos nessa decisão foi pensarmos uma forma de chegar ao golo. Estávamos, e concordo consigo, por cima do jogo naquele momento. Tínhamos mais bola nos nossos corredores. Tentámos colocar mais um homem junto do Júnior. E face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa porque é um jogador forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas, não só do Cuiabano, mas também do Diego, que abriu à direita para conseguirmos chegar com bola à área. E a partir daí, tentarmos ganhar o jogo. A intenção foi exatamente essa. Naquele momento, com um empate, e nos últimos 15 minutos finais, procuramos estrategicamente montar a equipa de forma a conseguir chegar ao segundo golo. Acabou por não ter o efeito que nós desejávamos, tenho eu que assumir essa responsabilidade naturalmente, mas quando perder, que assim seja. Ou seja, a procurar ganhar, a não permitir o adversário estar no nosso meio campo ofensivo, a estar próximo da sua área, a termos uma série de bolas na área, termos 16 remates feitos. Portanto, que assim seja, que a gente, quando perca, possamos ter esta, pelo menos, ambição e vontade de ganhar cada um dos jogos. Não é um treino que faça especificamente para estar preparado para que isto aconteça. É uma situação de recurso. Já o vimos, já o tivemos em situações de treino em finalização, na área contrária, mais próximo
dos zagueiros contrários, portanto achámos que poderia ser possível chegar ao golo a partir disso também, pelo facto de termos 2 homens fortes na área naquele momento, que era a nossa principal intenção. A pergunta muito boa, que vocês não ouviram, mas ouviram a resposta, é se aquilo foi treinado durante a semana. Na transmissão mesmo, os amigos ficaram se perguntando, será que isso foi treinado? O que faria mais sentido, né? E ele disse que não foi treinado, que no máximo ele coloca o jogador ali em finalização. Foi o que ele pensou ali na hora. Diante disso, segunda-feira, aliás, domingo à noite, a gente está atribuindo notas aos personagens. Que nota você daria para o Arthur Jorge no jogo de ontem? Foi corajoso, arriscou, mas não deu certo. Nota 6. 6. Que nota você daria? Eu vou de nota 6. É? Só por essa substituição que ele... Que nota tentou. você daria? 6. Vamos manter na média? A média para passar? O Botafogo sou mais rigoroso. O Botafogo fez um bom jogo. Sou mais malvado com nota. Daria menos. Vai lá. Daria menos. Quanto? Uns 3, 4. Acho que quando ele mexeu no time, o time estava melhor no jogo e se desarranjou. O trabalho dele é muito bom até aqui. Mas o trabalho dele é muito bom até aqui. Quando ele coloca o Cuiabano para abrir... Eu sei. Ele foi Por isso bem. mesmo, o time dele estava melhor no jogo. E quando ele mexe depois... A última, ok. Na última mexida, o time se desarruma e perde o domínio do jogo, inclusive. Toma o gol em seguida. Né? E toma o gol em seguida. Foi castigado ainda, né? Pelo resultado e pelo gol em seguida. Vamos ouvir... O Barbosa tem 1,93 m, né? E o Jacob Montes estava no banco 1,80 m. Ou seja, faz sentido se você pensar a bola aérea, faltando alguns minutos. É que a bola aérea não aconteceu também. E não estava acontecendo. Não era um jogo em que o Botafogo estava cruzando bolas na área e não tinha ninguém. Pelo contrário, o Botafogo estava jogando de pé em pé. Então eu achei meio sem pé nem cabeça ali o que ele fez. Mas eu sou mais malvado que eles para dar notas. Vamos ouvir o Rogério Ceni dividindo em número de pontos a liderança com o Furacão. Fala, Ceni. Eu fico feliz, principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pé em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo. Precisamos de ajustes, claro que precisamos. Eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com 3 zagueiros hoje, poderia ter trabalhado com o Rezende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente interno, né, para os jogadores, que não é porque a gente está jogando fora de casa que a gente muda a maneira de jogar. E eu fico feliz porque pela primeira vez fora de casa a gente consegue render, um primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Foi a primeira vitória do Bahia, fora da Fonte Nova. Na estreia, abre o placar contra o Inter, foi um belo jogo. As duas equipes jogaram bem, mas deu Inter 2-1. O jogo seguinte, o Bahia, o jogo da chuva, né, em que a partida é paralisada, retomada, o Bahia joga bem contra o Fluminense, ganha de 2-1 em casa. Visita o Vitória no Barradão na sequência, empata por 2-2, jogando melhor do que havia feito na final do estadual. Na rodada anterior havia derrotado o Grêmio, em casa 1-0. Bom jogo do Bahia contra o Grêmio. E ontem, fora de casa, a primeira vitória no campeonato, derrotando o Botafogo 2-1. A sequência é de evolução, né? O time está num momento legal. E tem recursos, quando precisa ter velocidade por dentro, tem. O Ratão mostrou isso ontem. Pelos lados a gente já sabia, né? O Biel, quando entra, faz diferença, o Ademir também. Então o time passa a ter recursos com Depena, quando precisa tocar um pouquinho mais. O ajuste de jogo do Bahia dentro das variações é bem bacana, é bem legal de ver. Eu gostei do Bahia defensivamente, eu falei, né, das linhas muito bem postadas. Ontem o lateral direito, o Santiares, fez uma partida muito boa. É o melhor lateral do campeonato. O Bahia vinha jogando por dentro. Quem? O Arias? O Arias. O Bahia vinha jogando... Está na seleção da rodada também. Merecidamente. Vinha jogando muito por dentro, até pela qualidade que tem Cauli, Jean Lucas, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Esses jogadores ali que transitam pelo meio, trocando de posições. Cara, é top 3 esse meio campo no Brasil, hein? Muita qualidade. Top 3 desse meio campo. E desde o Criciúma, com a jogada que teve, né? Do gol do Bahia, né? O Cauli retém a bola, o Santiares passa muito bem. O Cauli acha um passe também, a lá Depena. Ele cruza para o Tassiano fazer o gol. Esse jogo, o Bahia continuou jogando muito pelo lado direito, usando muito, né? O Santiares dava essa profundidade, essa velocidade. E defensivamente, cara, o Santiares, uma leitura de espaço, mesmo com um jogador tirando a sua concentração aberta na ponta, e o Botafogo inverte essa bola muito bem com o Marlon Freitas, ele conseguia fazer a leitura da saída do pé do Marlon Freitas para tirar essa bola de cabeça. Um lateral que foi muito consistente, assim como foi a defesa do Bahia ontem.
Esse meio campo, cara, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, que quadrado que o Bahia montou para a temporada. Nota 10 eu vou dar para o mosaico que o Botafogo de novo faz no seu estádio, né? Dessa vez homenageando o Garrincha. Lindo, cara. Impressionante como o Botafogo tem feito mosaicos bonitos no Newton. Eu até filmei essa hora, tem um vídeo aqui. Tem, até filmei, ficou tão bonito que ficou, exatamente. Cara, e o Garrincha com camisa nova. Exato. E não é linda são também. mosaicos assim simples, cara. Eles têm um nível de elaboração grande, um nível de detalhe grande, cara. E de novo deu certo. De novo. Mosaico bem complexo, bonito e deu certo. Ao contrário do Barbosa no ataque. Toda rodada a gente tem tido... Pode vir para cá. A gente tem tido uma série de reclamações com arbitragem, citações a John Textor, um monte de gente dizendo que o Textor tem razão. Virou moda agora. Quando um time se sente prejudicado, eles evocam o dono do Botafogo, inclusive. E o PC vai entrar aqui para falar de arbitragem, mas antes a gente mostra o clipe da semana, as reclamações de sábado e de domingo na arbitragem brasileira.